Bom dia, pessoal. Dando continuidade aos nossos estudos, nós vamos começar fazendo o seguinte. Nós já vimos que trabalho e energia estão intimamente ligados. E quando a gente viu energia, nós vimos, por exemplo, a energia cinética, que é a energia que depende da massa e da velocidade do corpo. Nós vimos a energia potencial gravitacional, que depende basicamente da massa e da altura que o objeto se encontra dentro do meu referencial, e a energia potencial elástica, que está associada a uma mola que depende da sua constante elástica e do quanto eu estou comprimindo ou estendendo a mola, certo? Tendo feito todas essas considerações novamente, nós vamos pensar o seguinte: que tudo aquilo que nós estamos estudando até aqui está associado à mecânica. Então nós vamos ter a energia mecânica, e essa energia mecânica, ela nada mais é do que a soma da energia cinética mais a energia potencial gravitacional mais a energia potencial elástica, tá certo? Bom, e o que é importante em tudo isso? Se eu tenho um sistema conservativo, ou seja, basicamente para a gente aqui, deixa eu só corrigir ali que eu já estava escrevendo errado, tá? Conservativo. Basicamente, um sistema conservativo para a gente é sem forças de resistência, sem forças de atrito, tá certo? Então, se eu tenho um sistema sem força de atrito, sem forças de resistência, tá? Eu vou poder escrever o seguinte, que a energia mecânica do ponto A é exatamente igual à energia mecânica do ponto B. O que quer dizer isso? Quer dizer, por exemplo, o seguinte. Imagina que eu estou aqui analisando um movimento no solo, certo? Mas eu tenho, para descer aqui do ponto A até o ponto B, que está aqui no solo, um escorregador. De uma criança, por exemplo. Tá? Se eu vou parar para pensar numa situação dessas real, como é que a criança está aqui em cima? Aqui em cima, normalmente a velocidade dela é 0, certo? E ela está a uma determinada altura em relação ao solo. Ok? Quando a criança chega aqui no ponto B, ela tem a sua velocidade máxima, que normalmente a gente quer calcular, e aqui no ponto B a gente percebe que a altura é igual a 0. Bom, se eu assumo que ao longo de toda a trajetória, tá, a força de atrito é igual a 0, eu posso perfeitamente bem escrever o seguinte, que a energia mecânica que eu tenho no ponto A é exatamente igual à energia mecânica que eu tenho no ponto B. Quem que é a energia mecânica? É a soma da energia cinética mais a potencial gravitacional mais a potencial elástica. Então, qual é a minha sugestão? Bom, energia mecânica do ponto A. Vou lá em cima do ponto A e vejo. No ponto A, ele tem energia cinética? Bom, não tem energia cinética porque a velocidade é 0. No ponto A, tem energia potencial gravitacional? Bom, tem energia potencial gravitacional porque ele está situado a uma certa altura. Então, eu vou colocar o quê? Massa vezes gravidade vezes a altura do ponto A. No ponto A, ele tem energia potencial elástica? Você está vendo alguma mola associada nesse ponto aqui? Não está. Então, no ponto A, eu tenho única e exclusivamente a energia potencial gravitacional, tá certo? Bom, agora vamos para o ponto B. Para o ponto B, quais são as energias mecânicas que eu tenho associado ali? Bom, no ponto B, eu tenho
energia cinética? Bom, a energia cinética está associada à velocidade, e ele chega aqui embaixo com uma certa velocidade. Então quer dizer que eu vou ter o quê? Massa vezes velocidade de B ao quadrado sobre 2. No ponto B, ele tem energia potencial gravitacional? Não tem. Por quê? A altura é zero. E a energia potencial gravitacional só depende da altura. No ponto B, ele tem energia potencial elástica? Ele tem alguma mola no ponto B? Não. Então o que acontece? Tendo em vista isso tudo que está aqui, eu agora simplesmente consigo pegar essa equação aqui e resolver ela. Então vai ficar massa vezes gravidade vezes a altura do ponto A, massa vezes velocidade do ponto B ao quadrado sobre 2. Bom, perceba o seguinte, as duas massas são as mesmas, posso cortar. Eu tenho que tomar cuidado, algumas vezes eu não vou poder cortar. O que significa isso? Significa dizer que se do ponto A até o ponto B escorregar uma criança de 20 quilos, uma de 30 quilos ou uma de 50 quilos, todas as duas vão chegar no ponto B com a mesma velocidade. Não com a mesma energia, porque a energia depende da massa. Mas do ponto A até o ponto B, independente se ela fez essa curva, se ela veio em linha reta, se ela fez algo mais abaloado assim, tá? Todos eles vão chegar aqui com a mesma velocidade, tá certo? Isso é o que está me dizendo essa equação quando eu posso cortar as duas massas, tá certo? Eu posso, então, fazer isso aqui. E aí eu tenho aqui a altura, tenho a velocidade, normalmente a gravidade vai ser o 10 metros por segundo ao quadrado, e aí eu resolvo, tá certo? Bom, quando eu paro para resolver isso, agora vamos lá no nosso PowerPoint para ver os exercícios que ele nos sugere. Uma maçã presa em uma macieira a 3 metros de altura se desprende. Então vamos lá, eu tenho a minha maçã, tá? Que está em relação a um determinado referencial a 3 metros de altura. Então a altura igual a 3 metros. Ela se desprende. Se ela se desprende, ela não foi jogada. Então quer dizer que a velocidade inicial dela naquele ponto é 0. Ok? Bom, com que velocidade ela vai chegar ao solo? Então ele está querendo saber, dentro dessas condições, qual é a velocidade que ele vai chegar até aqui. Bom, óbvio que eu preciso desconsiderar a resistência do ar. Mas o que acontece? Eu simplesmente vou fazer o seguinte, aqui é o meu ponto A, aqui é o meu ponto B, tá? A energia mecânica do ponto A é igual à energia mecânica do ponto B, tá certo? Bom, no ponto A não tem velocidade, não tem energia cinética. No ponto A tem altura, então tem energia potencial gravitacional, então vai ficar massa vezes gravidade vezes a altura do ponto A. Não tem nenhuma mola. Acabaram-se as energias mecânicas do ponto A. Vamos para o ponto B. No ponto B ele tem velocidade? Tem, que é exatamente o que eu quero saber. Então, massa vezes velocidade B ao quadrado sobre 2. Tá no solo, não tem altura, não tem energia potencial gravitacional. Não tem nenhuma mola, não tem energia potencial elástica. E agora é só resolver. Bom, posso cortar as duas massas. Tá? Agora, quais são as informações que eu tenho? Gravidade vale 10, a altura do ponto A vale 3, a velocidade em B é o que eu quero saber, sobre 2. Então isso aqui vai dar 30, esse 2 que está dividindo vai para lá multiplicando, tá? Então a velocidade B, ela vai ser a raiz quadrada de 60. E a raiz quadrada de 60, deixa eu só fazer aqui o cálculo rapidinho, raiz quadrada de 60 vai fechar 7,75 metros por segundo. Perceba que usando a conservação de energia, o meu exercício ficou extremamente simples, tá certo?